Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo sobre uma matéria que foi publicada no GE, que explica o porquê que hoje é dia 26 e o Vasco só conseguiu contratar um jogador que não sabe quando que vai estrear. Antes eu pedi para você deixar o joinha, deixar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, dar essa moral, o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser indicado na plataforma. Eu agradeço. Mandar um abraço aqui para dois amigos vascaínos, tava com eles agora lá na oficina, arrumando o carro, o Yannisson e o Magno, tamo junto, e vamos falar de Vasco, né? Amanhã o Vasco joga, Campeonato Brasileiro, aliás, começa a rodada hoje. O Vasco pode estar na zona de rebaixamento com um empate do Santos hoje contra o Lanterna do campeonato, um time que não ganhou de ninguém no Campeonato Brasileiro. Os jogos de hoje, o Fortaleza contra o Bragantino. O Fortaleza é 19º com 11 pontos, se ganhar iguala o Vasco em pontuação, se ganhar do Bragantino. Bragantino que deve poupar jogadores, agora vai ter time poupando jogador por causa da Copa do Brasil. O Mirassol pega o Vitória, o Sport, aí é o clássico, o jogo do desesperado, né? O Sport pega o Santos. O Sport tem 4 pontos, é o Lanterna, não venceu na competição, e o Santos é 17º com a mesma pontuação do Vasco, 14 pontos. Então por isso que eu falei, se o Santos hoje empatar, o Vasco vai para a zona de rebaixamento. Esse jogo promete, que a torcida do Sport imprimiu um monte de máscara para provocar o Neymar, da Bruna Marquezine, do Globo de Ouro, que ele nunca ganhou, melhor jogador do mundo, enfim, vão provocar o Neymar, mesmo estando nessa situação. Vai ser um jogo tenso, porque o empate para esses times não resolve, tá? Times que vão se expor, vão para trocação, é jogo para cartão, é jogo para gol, para galera que gosta de entradas aí ao vivo. Fica ligado que esse jogo para mim é um jogo melhor que tem para trabalhar hoje. Aí tem o Botafogo contra o Corinthians e o Palmeiras contra o Grêmio, são os jogos de hoje. Amanhã tem Cruzeiro e o Ceará, o São Paulo pega o Fluminense, o Bahia pega o Juventude. Juventude é outro desse nosso campeonato, tá? 18º com 11 pontos, é outro que está a 3 pontos do Vasco da Gama. O Inter pega o Vasco, o Inter que deve poupar jogadores também. Dizem que vai até que o time reserva. O Vasco é 16º, tem 14 pontos, e joga às 18h30. E para finalizar, o Urubu e Galo, para esse jogo do bicho, né? O Urubu pega o Galo. Esses são os jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro. E olha, cara, o Vasco está desembarcando agora para o Sul, para jogar contra o Inter, né? Precisando dessa vitória, é claro. Vai com o que tem. Vamos botar assim, é até uma ofensa pro torcedor ouvir o que eu vou falar agora, né? Vai com o que tem de melhor. Porque o Coutinho tá fora, né? Coutinho diz que é 3 semanas para recuperar dessa lesão dele aí. Coutinho, igual eu falei, o custo-benefício é igual a situação do Payet, né? Custa caro, né? Não está em campo. Até que pegou uma sequência que a gente achou que ia agora engatar, mas aí uma lesão, tá fora dos principais jogos do Vasco para um time que não contratou. Olha que maravilha, né? Então, o GB se lesionou, o Adson quebrou a perna de novo, o Coutinho já não basta ser incompetente, tem que ter má sorte também. O Coutinho, que é o golfinho, vai lá, faz uma graça e volta para o fundo do mar, tá fora desse jogo, né? Vamos ver, o Diniz está quebrando a cabeça para montar esse time para encarar o Internacional, e também de olho no jogo da Copa do Brasil lá em Alagoas contra o CSA. Aí, cara, saiu uma lista no GE que mostra muito o que eu falei aqui. O Vasco está com filme queimado no mercado da bola, porque o Vasco, da gestão Pedrinho, não pagou aos empresários. E a matéria traz que o Vasco está devendo mais de 30 milhões para empresários de jogadores. E olha, não é jogador que passou, que jogou pelo Vasco, é jogador que está jogando no Vasco, né? Tem aquele vídeo que circulou na internet do empresário do Adson, o Fábio Melo, falando que, olha, eu tenho uma grana para receber do Vasco de comissão, e o Vasco chegou e me fez uma proposta, e saiu nessa lista quanto que é? 500 mil reais. 500 mil reais deve para o empresário do Adson. O Adson, que o Vasco não pagou o Nantes, a dívida do Nantes está na recuperação judicial para pagar em 20 anos, o Nantes nunca mais vende um jogador para o Vasco. Fechou as portas. Atlético Paranaense é a mesma coisa. Todo time que negociou com o Vasco, que foi para essa recuperação judicial, não vende mais jogador para o Vasco. É porque a fama de caloteiro tá terrível. E aí o empresário falou, olha, me deve 500 mil reais.
querem me pagar 10% do valor, 50 mil, em 20 anos, 19 anos para pagar. Você acha que esse cara vai ter ali a vontade de fazer algum negócio com o Vasco? Aí tem o Nuno Moreira, que está no Vasco. O Nuno Moreira, que o Vasco comprou do time de Portugal, que a dívida está na recuperação judicial, outro time que não negocia mais com o Vasco. O empresário do Nuno Moreira tem para receber do Vasco 871 mil reais. Ele vai receber 87 se ele aceitar, né? Porque essa recuperação judicial ela vai ter que ser aceita. 87 mil desses 871 é o dinheiro que ele vai receber em 19 anos. Jogador que tá no Vasco, empresário do jogador que está no... Olha só o descaso. Aí vem o Pedrinho pra uma coletiva e fica um monte de vascaíno passando a mão na cabeça. Tadinho, ele é vascaíno. Olha, ele é gente boa, ele é um cara honesto. Olha, ele tem sentimento de Vasco. Eu acredito no Pedrinho, cara. Bonzinho sou eu e eu não tô lá. E eu não tenho capacidade para estar lá. Bonzinho, a maioria de vocês que estão assistindo o canal aqui, deve ser um bom pai de família, deve ser um bom cidadão, deve ser honesto, mas nenhum tem competência para estar como gestor de um clube de futebol. Uma coisa é ser legalzinho, uma coisa é ser honesto, uma coisa é ser bonzinho, outra coisa é ter capacidade. E o Pedrinho não tem capacidade para estar onde ele está. Né? Não tem capacidade. E aí vem para uma coletiva bater no peito e dizer, olha, eu não vou fazer igual o Corinthians, eu não vou contratar e não pagar. Tá aí, meu filho, você contratou e não pagou. O Nuno Moreira é um jogador que você contratou e não pagou. Tá devendo ao empresário do cara, botou na recuperação judicial, mas nunca esse empresário vai vender jogador pro Vasco, pelo menos enquanto você estiver como presidente do Vasco. Aí tem o Barros. O Vasco está devendo o empresário do Cauã Barros. Cauã Barros, o Vasco deve 135 mil reais pro cara. E tá na recuperação judicial. E tá aí tentando trazer o jogador de volta do empréstimo pro América Mineiro, sem pagar a multa de 1 milhão que eles colocaram num contrato de empréstimo a custo zero. Tá legal pra você? Tá bom? Ah, você acredita mesmo que o Pedrinho tem capacidade de tirar o Vasco dessa situação? E ele é bonzinho, ele é honesto? Olha aí. Né? O Barros, o empresário André Cunha é o que o Vasco mais deve, 7 milhões de reais, mas deve o Carlos Leite, deve o empresário Figueiredo, Léo Jacó, Jair, Gabriel Peck, pagou ninguém, mais de 30 milhões em dívida com o empresário, tá aí a dificuldade de conseguir contratar, porque tá queimado no mercado, o filme está queimado. Se a gente reclamava nas outras duas janelas da incompetência da gestão Pedrinho em contratar jogadores, né, porque ele se gabou, porque tem 4 jogadores titulares no time que foi montado pela 777. Cadê os 4? Lucas Freitas, zagueiro fraquíssimo e questionado. Eu prefiro que coloque o Luiz Gustavo. No meio de campo, Tietê e Nuno Moreira. Só os dois. Do time desse tanto de 15, 16 contratações que o Pedrinho fez, só 2 deram certo. Tietê e Nuno Moreira. Coutinho a gente conta com ele e não sabe quando. Para o custo-benefício, o que ele custa para o Vasco é muito pouco. Então um cara desse gaba de ter colocado, não falam dos jogadores que deram certo. Só dois, tá? Só 2. E tá aí a explicação por que o Vasco tá nessa situação. Se a gente reclamava que eles contratavam mal, agora nem contratar esses incompetentes consegue. Curte, se inscreve no canal, até mais tarde, fique com Deus e saudações vascaínas.